Aleluias. Aleluias. A graça e paz, a graça e a paz. Amém, queridos irmãos, irmãs. Que bênção, que oportunidade maravilhosa que nós temos de estarmos na presença do Senhor Deus, né, para recebermos tudo aquilo que Ele tem para nós. E você também que está conosco online, né, que você seja grandemente abençoado, abençoada com a palavra do Senhor Jesus, né? É uma grande oportunidade, grande privilégio que o Senhor nos dá. Hoje nós queremos compartilhar essa palavra, seguindo um pouco na direção daquilo que compartilhamos aqui no domingo anterior, né, domingo passado, onde nós falamos dessa expressão maravilhosa, né, do filho, né, do filho e do pai. A frase era tal pai, tal filho. E hoje nós queremos seguir ali em Lucas 15, colocando essa mesma expressão de como nós encontramos esse amor do Pai, esse amor de Deus. Ô Jota, depois você coloca um pouquinho mais de retorno aqui, obrigado. E vamos ficar ali em Lucas 15, hoje de 1 a 7, e creio plenamente que o Senhor vai trazer revelações para nós aqui. Louvamos a Deus também por esse final de semana, né? Obrigado, querido. Nós estamos tendo retiro, né? Nosso retiro de encontro com Deus, lá na chácara. Está uma bênção, sempre uma bênção quando a gente consegue separar, né? Um tempo, separar, especialmente o final de semana, para nós estarmos com Deus. Ali acontecem milagres, transformações, curas, salvação, libertação e muita comunhão, né? Estive lá ontem com os irmãos, que tempo maravilhoso de comunhão. Você não quer mais voltar de lá, de tão gostoso, de tão abençoador que é. Então estamos retornando, mês que vem nós vamos ter as nossas crianças também, então você se organize para enviar ali o seu filho, né? Sua filha. Lucas 15, 1 a 7 diz assim: aproximaram-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Olha só, né? Ali estava Jesus sendo pressionado, Jesus sendo acusado, caluniado, né? Pelos chamados aqui escribas e fariseus. Então Jesus lhes contou esta parábola: qual de vocês é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? E quando a encontra, põe-na sobre os ombros cheio de alegria. E indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrem-se comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Eu gosto muito disso, né? A minha ovelha perdida. Não era ovelha de outros, né? Era a ovelha dele, né? A minha ovelha perdida. Digo a vocês que assim haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Essa parábola é uma história muito conhecida da maioria de todos nós, não é? E qual que é a grande bênção, o grande mistério, né? É Deus continuar sempre renovando, inspirando a sua palavra, trazendo revelação, trazendo, né, coisas renovadas. Nem são coisas novas, né? Porque todas essas coisas já são do Espírito Santo de Deus. Mas renovando a sua palavra, renovando também o nosso entendimento, renovando também o nosso espírito para receber essa palavra. Então, ainda que todos nós conhecemos, não é, essa parábola, essa busca, né, apaixonada, frenética do pastor, né, atrás daquela ovelha que se perdeu, eu quero dizer para você que essa busca continua sendo hoje, acontecendo hoje da mesma maneira. O mesmo coração apaixonado de Jesus continua, né, atrás, ele continua fazendo como essa canção que tanto gostamos, né, de cantar, que diz, né, ele derruba muralhas, ele escala as montanhas, não é? Ele destrói as mentiras para nos encontrar.
Essa canção é uma poesia linda, falando deste pastor amado, deste que ama as suas ovelhas e está na busca. Mas hoje nós queremos, além de falar desse pastor amado, desse pastor amante, né, que tem esse desejo profundo de trazer de volta, de buscar para si aquela que se perdeu. Também queremos falar um pouco da própria ovelha, e queremos falar, né, da igreja como esse lugar de aprisco, esse lugar aonde as ovelhas estão, e como nós podemos estar como ovelha, e como nós podemos ser também esses braços estendidos do pastor nesse mundo tão perdido. Então eu quero começar falando, né, desta ovelha. Então, para muitos e para os mestres, né, que você vai ler, eles falam das ovelhas normalmente como um animal muito frágil, né, um animal muito inocente. Normalmente as ovelhas são tratadas assim, né, como presa fácil, se estressa com facilidade, é vulnerável. É verdade, ovelhas são dóceis, né, por natureza. Ovelhas são animais muito especiais, mas também ovelha é um animal muito inteligente, né? Muito inteligente, constituída por Deus. Achei tão maravilhoso isso, né, que eu estava pensando sobre isso. Falei, mas como que é isso, né? Ovelha foi constituída por Deus para viver em cuidado, para viver em proteção, para viver em rebanho. Você não encontra na história, né, ovelhas sozinhas, ou ovelhas selvagens. Você encontra cabras selvagens, cabritos selvagens, você encontra cavalos selvagens, né, os chamados mustangs, que ficam por aí. Você encontra, né, outros animais que vivem sozinhos, só se relacionam na época de acasalamento, né, para gerar as suas crias, mas andam errantes e sozinhos por aí. Mas você não encontra ovelha assim. Ovelhas, você sempre encontra, elas estão em rebanho, elas estão guardadas. Olha que coisa interessante, fiquei pensando nisso, falei, Senhor, que coisa incrível. O Senhor tem nos feito, né, para sermos corpo. O Senhor tem nos feito para sermos rebanho. O Senhor tem nos feito para sermos guardadas, protegidos por Ele, e para vivermos, né, em comunhão, para vivermos realmente uns com os outros. Mas é interessante que nessa passagem, mesmo que a ovelha saiba disso, mesmo que a ovelha tenha sido constituída para isso, o que acontece com ela? Elas se perdem. Eu não sei se ela se perdeu de maneira involuntária, ou se ela perdeu de maneira voluntária. É interessante porque nós podemos nos perder de maneira involuntária. De que maneira seria essas questões, vamos dizer assim, involuntárias, não é? Estamos envolvidos com algumas coisas aqui, e de repente já nos esquecemos de quem nós somos, já esquecemos quem é o nosso dono, né, nosso pastor, e quando nós mal acordamos, já estamos longe. Nós podemos ser algumas vezes atropelados, feridos na caminhada da vida, ficamos tão desencontrados, desarticulados, que perdemos o rumo das coisas. Existem diversas maneiras, mas existe também uma maneira que eu posso fazer um tipo de escolha, de deixar algumas coisas entrar no meu coração, e escolher não estar com o pastor e com os irmãos. Então vamos falar de algumas coisas dessas para a nossa reflexão. Primeiro, quando deixamos a segurança do rebanho, quando assumimos nossa independência e desejo, né, muitas vezes, de sermos os protagonistas de nossas próprias histórias, de nossas próprias vidas, desprezando a nossa própria natureza divina e o chamado de Deus para sermos seu povo, ovelhas do seu pasto, um gado marcado para andar com Ele. Interessante isso, porque essa é uma coisa que nós podemos decidir. Pastor Rodrigo estava aqui falando sobre isso antes, né? Nós temos esse poder de decidir. Se decidimos se vamos estar com o Senhor, com o seu rebanho, ou se vamos agir de maneira, né, independente, sozinho, longe da segurança do rebanho. É sabido, né? Você sabe muito bem que
os animais vorazes, chamados normalmente os topo de cadeia, né? São aqueles devoradores. E Pedro vai falar, 1 Pedro vai falar sobre isso, né? Que o diabo, o adversário, ele anda em derredor como um leão, procurando a quem possa devorar. E normalmente, né, a estratégia dele é muito conhecida, é pegar o desgarrado, é pegar aquele que ficou para trás, é pegar o cansado, é pegar o doente, é pegar aquele que não está mais guardado. E ele então acaba atacando e acaba destruindo. Ou quando nós tomamos a decisão, né, de andarmos fora da segurança. É como nós andarmos em cima do muro. Eu não sei, eu tenho essas imagens da minha infância que às vezes me perseguem. Eu morava no interior aqui do estado de Mato Grosso, e lá passa, ao lado da cidade, passa o rio Cuiabá. E tem uma ponte de concreto muito antiga. E naquela ponte tem a mureta de proteção, né? Sabe a mureta? Mais ou menos de quase 1 metro de altura ali. E o que eu achava interessante é que naquela época a cidade era muito desprovida, né? Por exemplo, de água e água encanada. E as mulheres vinham lavar roupa lá debaixo daquela ponte. Mas o local de acesso normalmente era do outro lado da ponte. Então elas tinham que atravessar a ponte para descer no local onde havia o espaço para elas lavarem suas roupas e as coisas que elas precisavam. Mas sabe uma loucura? É que elas gostavam de andar em cima da mureta, com as suas bacias de roupa na cabeça. Eu ficava pensando, meu Deus do céu, de vez em quando uma despencava de lá, né? E era aquela loucura, a ponte era alta, tinha que gente socorrer. E eu me lembro dos meninos, eu era um menino, e nós queríamos imitar essas coisas. E de vez em quando, um dos guri caía também de lá, né? Aí eu fiquei pensando, Deus nos chamou para a segurança do seu rebanho, Deus nos chamou, né, para estarmos guardados nele, na casa dele, mas existe um instinto de independência dentro de nós, existe um instinto de rebeldia, de pecado, né, dessa escolha do mal que hoje nos acompanha. E em vez de nós procurarmos estar com o Senhor, nós procurarmos estar na presença dEle, estamos nós querendo andar em cima das muretas da vida, não é? Nos lugares perigosos da vida, correndo sérios riscos de nos ferirmos e de nos atropelarmos. É um pouco parecido com, chama guarda-corpo, né? Ou guardrails na linguagem norte-americana, onde eles colocam nessas estradas, né, para proteger você das curvas sinuosas, daqueles locais que tem ali um precipício. Mas tem pessoas que gostam de andar ali, né? Naquela área. Eles não querem andar aqui no conforto do bom caminho, da boa estrada. Mas eu quero dizer para você neste dia, o Senhor está te chamando, amém? Te chamando de volta, te chamando para a segurança, te chamando para o lugar, te chamando para a presença dEle, te chamando para o amor dEle, te chamando, não é, para você chegar para Ele, para você voltar para os braços dEle, para você não ficar longe, para você não viver, né, uma vida solitária, uma vida quebrada, uma vida angustiada. E se você está vivendo assim, hoje é o dia de você retornar, hoje é o dia de você tomar consciência, hoje é o dia para que em nome de Jesus, nós nos voltemos para os braços do Pai, os braços de amor do nosso pastor. Não vamos ficar andando sozinhos, buscando nossos próprios interesses, ou vamos ficar ouvindo outras vozes que nos atraem mais do que a voz do bom pastor. Às vezes insistimos em não ouvir, em fechar nossos ouvidos, e quando ouvimos, acabamos tendo dificuldade de obedecer. E aqui vai uma pergunta para você: quais são as vozes que você tem ouvido? Quais são as vozes que tem falado no seu coração? É a voz do Senhor dizendo: venham a mim, você que está cansado, sobrecarregado, e eu lhe aliviarei, lhe darei descanso. É a voz do bom pastor, né, que diz
que ele tem dado a sua vida pelas ovelhas. João 10 fala desse pastor, que ele diz que ele chama as suas ovelhas pelo nome, e as suas ovelhas ouvem a sua voz. Ouvem a sua voz, e não só ouvem, mas elas seguem a voz do bom pastor. Aleluias, aleluias. Ouça a voz de Jesus, por favor. Ouça a voz do Senhor, por favor. Ouça a voz daquele que te chama pelo nome. Não dê ouvidos às vozes trevosas deste mundo, não dê ouvidos, às vozes erráticas, errôneas, as vozes, conturbadas deste mundo. Quem realmente está falando na sua vida é o pastor, é o Senhor, ou são outras vozes que estão tentando te roubar? Nós também nos perdemos quando deixamos de considerar como precioso o andar em comunhão com os nossos irmãos. O texto de Salmo 133, Ó como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce pela barba, a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. Sabe o que isso aqui fala, meu querido? Isso aqui fala de uma unção. Esses dias, que Deus tem falado muito comigo, é que nós precisamos de uma nova unção. Nós precisamos ser novamente ungidos. Nós precisamos novamente receber de um óleo fresco nas nossas cabeças, um óleo fresco nas nossas vidas, não é? O Salmo 23 vai falar de que ele ungia a cabeça da ovelha com óleo. Aqui está dizendo, no Salmo 133, que há um óleo que é derramado sobre a cabeça. Esse é um tempo de nós recebermos uma nova unção. Sabe o sentimento que eu tenho, irmãos? Especialmente nesses 2 últimos anos, é um sentimento que todos nós fomos para a guerra. Todos nós estivemos numa guerra. Foi uma guerra mundial. Essa doença, essa Covid, nos atropelou, ela bagunçou conosco, ela nos feriu, ela nos espalhou, ela causou luto, ela causou dano, ela trouxe medo, ela trouxe intimidação, ela roubou de nós muita coisa. Interessante porque nós estamos como que voltando da guerra. Só que qual que é o problema? Normalmente quando há uma guerra, quem vão para as guerras? Só os soldados, é ou não é? E normalmente eles vão para a guerra porque eles foram preparados para a guerra. E quando eles voltam da guerra, normalmente tem alguém em casa que não foi para a guerra para cuidar deles, sim ou não? Mas quando todo mundo vai para a guerra, e todo mundo volta da guerra, está todo mundo sequelado, está todo mundo quebrado de alguma maneira. E é isso que está acontecendo conosco, é isso que está acontecendo com as famílias, e é isso que está acontecendo com a igreja. Por isso nós precisamos de uma unção de cura, por isso nós precisamos de uma unção de renovo, por isso que nós precisamos de uma unção do Espírito Santo, por isso que nós precisamos de um óleo sendo derramado sobre a nossa cabeça. E Jesus prometeu isso, ele prometeu esse óleo. Ele disse: fiquem pois na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Há uma unção sendo derramada. Ele falou: olha, eu não vou deixar vocês órfãos, não vos deixarei sozinhos, eu enviarei o Consolador, eu enviarei o Espírito Santo que ungirá vocês, o Espírito Santo que guiará a verdade, o Espírito Santo que renovará todos vocês. Você quer essa unção sobre a sua vida? Eu quero essa unção sobre a minha vida. Na verdade, o tempo todo estou pedindo para o Senhor: me unja, Senhor, me cobre, me abençoa, me renova, me cura, me trata. Esse é o pastor que está derramando o óleo. Mas é interessante que a palavra de Deus diz que essa unção, ela vem através do quê? Da unidade dos irmãos. Ela vem através dos irmãos estarem unidos num propósito, numa busca. Que o Senhor nos ajude, que essa busca nasça dentro do coração de cada um de nós, e ela se manifeste em desejo de nós orarmos mais, de nós jejuarmos mais, de nós estarmos mais juntos nas nossas orações.
Nós nos perdemos quando deixamos de congregar, e as coisas de Deus e de sua casa vão se tornando ou monótonas ou familiares. Há um texto que me toca muito, né? Seja o texto de 1 Crônicas 13, 19 a 11 ali, que fala da história de Uzá. Uzá era da família sacerdotal. Uzá, ele cresceu numa casa onde a arca ficou por muitos anos. E o dia que o rei Davi, quis trazer a arca para Jerusalém, ele então foi um dos que estava acompanhando a arca. Mas olha aqui para mim, meus amados, sabem, Deus precisa ter muita misericórdia de nós, sim ou não? Porque a arca, desde quando ela foi constituída para ser carregada através de homens, tinha nela uma vara toda coberta de ouro, tinha as argolas na beira da arca, e as pessoas, elas tinham que pegar nessas varas para transportar a arca do Senhor, que era a presença de Deus. A presença de Deus sempre foi algo muito precioso. Mas, aonde começa o problema? O primeiro problema é que eles não estavam trazendo a arca segurado nessas varas. Eles pegaram uma carroça, um carroção de bois, e colocaram a arca em cima. Parece que nós estamos cada vez mais assim, querendo que a presença de Deus seja carregada, seja trazida, seja levada, de qualquer maneira, de qualquer jeito. Não, meus queridos, nós precisamos amar a presença de Deus, nós precisamos desejar a presença de Deus, nós desejamos que a adoração seja parte da nossa vida, porque se aqueles irmãos tivessem vindo com a arca, sendo carregada da maneira certa, a presença de Deus vindo da maneira certa, não teria acontecido o acidente que aconteceu, e Uzá não teria morrido conforme ele morreu. Mas por ela já estar sendo carregada numa carroça, que era a prática do povo pagão daquele tempo, era assim que eles carregavam os seus deuses. Eles também quiseram imitar a maneira que os pagãos carregavam os seus deuses. Nós vamos criando ídolos para nós vamos criando para nós nossas próprias idolatrias e nossas próprias preferências, e abandonamos a Deus e a sua presença e a sua glória, A palavra do Senhor vai dizer que eles estavam ali e houve tropeçou, aqueles animais tropeçaram e a arca escorregou de cima da carroça, e Uzá então, coloca a sua mão na coisa sagrada e ele morre ali. Ou seja, Uzá cresceu ali. Eu tenho uma preocupação muito grande para você, papai e mamãe, que está me ouvindo, e para você, criança ou juvenil, que praticamente não estão me ouvindo. Minha preocupação são as nossas crianças que crescem dentro da igreja. Elas crescem aqui na presença. Elas crescem e a casa do Senhor, a presença de Deus, o louvor, a adoração, a palavra, todo o culto vai se tornando familiar para elas. Então, quando elas crescem, elas não têm mais percepção da presença de Deus. E também nós que estamos há muitos anos na igreja, nós que estamos há muitos anos caminhando com o Senhor, nossa tendência é nos familiarizarmos. Nossa tendência é mais um culto, é mais uma reunião, é mais um. Irmãos, isso é um ambiente de morte. Quando isso acontece conosco, nós já estamos deixando o aprisco. Quando isso acontece conosco, nós já estamos como essa ovelha perdida, nós já estamos em algum lugar. Mas eu quero novamente dizer para você, se você se perdeu, o pastor continua dizendo, volta para mim, eu estou atrás de você, eu estou te buscando, eu quero te dar uma unção renovada, eu quero te dar um entendimento renovado das coisas de Deus. Ovelhas não são para serem
encabrestada. Está pensando sobre isso. Ovelhas não são para serem adestradas. Você não conhece nenhum lugar para adestramento de ovelha, conhece? Eu conheço para adestramento de cavalo, para adestramento de outros animais, mas de ovelhas não. Ovelhas não foram criadas para andarem, encabrestadas. Ovelhas foram criadas para seguirem a voz do seu pastor. Estão comigo, sim ou não? Vou dizer para você, meu amado, minha amada, o Senhor, Ele te ama e Ele me ama, amém? Ele nos ama tanto, 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 que Ele não quer que a gente viva com Ele, porque Ele colocou um cabresto em nós. Conhece a expressão cabresto? Cabresto é aquilo que coloca no animal para dominá-lo e para mantê-lo cativo à pessoa, não é? Há um texto da palavra do Senhor que diz assim, que nem nós não somos como mulas que precisam de cabresto e freio para ser domado e guiado. Não, o Senhor tem dado a você e a mim uma grande liberdade. Diga comigo, o Senhor me fez livre e cada vez mais livre. Aleluias! O Senhor nos fez livre. Qual que é a grande bênção? É eu escolher seguir o pastor. Estão entendendo? É eu escolher seguir essa voz. Eu vi uma frase sobre liderança, lendo um dos livros essa semana, e me tocou profundamente. A frase é o seguinte, que liderança é as pessoas seguirem alguém, porque elas desejam e veem nessa pessoa alguma coisa para seguir. Estão me entendendo? Você e eu precisamos ver Jesus diferente. Você e eu precisamos olhar para Jesus e entender que Ele é o pão da vida, não é? Que Ele é o maravilhoso, Ele é o conselheiro, Ele é o Deus forte, Ele é o Pai da eternidade. Nós precisamos olhar para Ele e vê-lo como aquele que tem toda a provisão para as nossas vidas, tem toda a sabedoria, nele tem todo o amor, toda a paz, nele tem tudo o que eu preciso para viver de maneira abençoada, nele está o bem, nele está a riqueza, nele está toda a bondade, nele está a minha salvação eterna. Eu preciso olhar para Ele e desejá-lo, eu preciso olhar para Ele e querer. O Senhor não vai te encabrestar, o Senhor está te chamando para você segui-lo. Ovelhas seguem o pastor, porque Ele é exemplo, porque Ele vai na frente, porque Ele já abriu o caminho, porque Ele já preparou todas as coisas para você e para mim. Mas mesmo assim, ou involuntariamente, ou voluntariamente, acabamos saindo do caminho, acabamos pegando os atalhos da vida, os desvios da vida, e acabamos sozinhos e sozinhas. E aí então, chega o pastor, chega para essa ovelha. Minha pergunta é, como está o seu coração para receber o pastor? Como está o seu coração para receber a palavra do bom pastor? Quando ele chega para você, você quebrado, você angustiado, você sofrendo, você desgarrado, você tem um coração quebrantado para recebê-lo? Você tem um coração que permite Ele te pegar e te levar de volta para casa? Porque às vezes eu percebo que há ovelhas que mesmo quebradas, mesmo desviadas, ainda não recebem a palavra do pastor, não recebe o pastor com amor, não recebe o pastor com graça, mas você e eu somos as pessoas que o Senhor está indo atrás de nós, amém? Que nós recebamos a Ele com graça, recebamos a Ele por quê? Porque Ele é esse pastor de amor. Seu coração é um coração de dono, é um coração de posse, Ele não deixa nenhuma para trás, seu amor é incondicional, Ele vai escalar montanhas, Ele vai derrubar muralhas,
para lhe encontrar, assim como Davi se lançava para destruir leões e ursos para defender as suas ovelhas, assim o coração do Pai vai se levantar para defender a você, para lutar por você, para buscar a você. Receba Ele com enorme desejo de ser resgatado, de ser trazido de volta, de retomar, né, ao primeiro amor, conforme ele fala para a sua igreja, né? Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta às práticas das primeiras obras, volte-se ao primeiro amor, né, a essa paixão, a esse renovo, a essa unção renovada que o Senhor te deu um dia. Se Ele não te deu nem um dia, busque, porque Ele tem hoje uma nova unção para a sua vida. Aleluias, 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 oh glória a Deus, aleluias, aleluias, aleluias. Esse coração é o coração mais lindo que existe, o coração do Pai, o coração de Jesus, que tem ido atrás de nós. Aquele homem deixa guardada as 99 para poder procurar aquela perdida. Ele não somente se preocupa com a que se perdeu, não é? Involuntariamente, porque tem pessoas que se perdem pela imaturidade, né? Aqui também o termo fala ovelhinha. Ovelhinhas são os carneirinhos. É muito fácil um filhotinho se perder, é ou não é? Até os nossos filhotinhos humanos, né, nossas crianças se perdem. Se você estiver num local amplo e descuidar delas, rapidamente elas vão se perder, é ou não é? Às vezes nós somos ainda imaturos, a nossa imaturidade, nossa falta de conhecimento, a nossa falta de crescimento espiritual nos leva a nos perder, não é? Essa imaturidade. Quais são as coisas que involuntariamente, nossas crenças erradas, nossas crenças limitantes, né? Nós fomos formados recebendo um tipo de palavra, um tipo de ensino, um tipo de ensinamento. Por exemplo, qual de nós aqui, eu acho que a maioria de nós, já crescemos com as pessoas falando para nós o quê? Olha, você vai crescer, você vai ser independente, você vai arrumar sua vida, você vai arrumar suas coisas, não é? Olha, não dependa de ninguém, dependa de você, vai estudar, vai se esforçar, vai tal. Não é assim que a gente recebe normalmente o conselho das pessoas, especialmente daqueles que estão cuidando de nós, nossos pais, ou as pessoas que são tutores sobre a nossa vida. Percebem só? Nós somos criados para a independência. Nós somos criados para andar sozinhos. Nós somos criados, né, para vivermos a nossa vida. Mas olha aqui, quando o Senhor nos chama, o reino de Deus é de ponta cabeça. É um contraste enorme. Eu sou muito confrontado com isso, sabe, irmãos? Porque mesmo tendo a capacidade de fazer as coisas sozinho, eu escolho, por causa de Deus, não fazer sozinho. Eu compartilho, eu falo com a equipe, eu falo com os irmãos, eu compartilho com a minha esposa, com a minha família, as decisões que eu preciso tomar. Eu posso tomar sozinho, eu tenho juízo para tomar sozinho, eu tenho capacidade para andar independente. Mas o reino de Deus é diferente. O reino de Deus é um chamado para a gente estar juntos. E aonde a gente aprende isso? A gente aprende isso na Trindade, é ou não é? É o Pai, é o Filho, é o Espírito Santo. Estão comigo, sim ou não? Quem é o Pai? É um discipulador, um mentor, um pai espiritual, alguém que Deus coloca sobre as nossas vidas, né, que normalmente é uma pessoa mais madura ou com alguma experiência maior do que a nossa. Quem é o filho? O filho são aqueles que Deus deu para nós, filhos espirituais, homens e mulheres, para nós conversarmos, ministrarmos, investirmos na vida dele. E quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é o nosso amigo, são os nossos irmãos, nossos amigos, a casa do Senhor. Agora, o Pai, olha aqui para mim, por favor. O Pai resolveu não andar sozinho, por isso eles vivem em trindade, Pai, Filho
e Espírito Santo. João capítulo 5, verso 19. João 5,19 fala o quê? Que Jesus não fazia nada de si mesmo, sem antes falar e ver o que o Pai estava fazendo. Nada. Lembra de um dia que ele estava multiplicando os pães? E ele orou? Ele falou: Pai, eu oro ao Senhor, para que todos saibam que eu e o Senhor somos um, andamos juntos, para que saibam que eu não ando sozinho. Você e eu não fomos chamados para andar sozinhos. Nós temos esse pastor, nós temos este grande pastor. Há um testemunho que ilustra as histórias de muitos de nós. Havia um jovem que cresceu na igreja. Desde a infância cantava, né? Sou uma ovelhinha de Jesus. Na verdade a canção é: sou uma florzinha. Não, essa aqui já é bem da minha infância, né? Como que é? Sou uma ovelhinha. As irmãs aí não conhecem? É florzinha mesmo. Soldadinho. Eu me lembro desses jovens. Um deles até está aqui conosco, né? Falou para mim que se identificou muito, nosso querido pastor Kleber. Ele falou: me identifiquei, pastor, porque eu fui criado na igreja. Fui criado na igreja, mas na adolescência para a juventude, achou que a vida cristã era monótona. E ele queria ter sua própria experiência, né? Um pouco parecido com o filho pródigo. Pediu a herança, sai pelo mundo, se feriu, arrebentou-se, machucou a si e as outras pessoas, bagunçou com sua família, quase foi um desastre, mas o pastor foi atrás dele, o achou e o trouxe de volta. Essa também é a minha história que nasci na igreja. Minha mãe se converteu quando eu tinha 3 anos de idade, e aos 13, 14 anos, como essa ovelha desgarrada, eu resolvi ir embora, eu resolvi sair, eu resolvi me rebelar, né? Mas o Senhor, o pastor, foi lá e me resgatou, aleluias, e resgatou a vida de tantos jovens, e vai resgatar a sua, se você porventura se identifica e está perdido. Mas ao encontrá-la, ele coloca alegremente nos ombros, não somente a alegria de achar, mas o prazer de carregar, afagar e curar as feridas. Um amor assim, só o de Jesus. Nós tínhamos preparado um vídeo, mas acho que acabou não sendo colocado lá, né? É esse vídeo que conta a história de uma ovelha que se perdeu e foi achada depois de meses, anos depois, como ela estava, né? Totalmente enorme, pesada, cheia de carrapichos, cheia de parasitas, sobrecarregada, cansada, semi-destruída, porque ficou sozinha, sem os cuidados do pastor. Eu não sei quanto tempo essa ovelha ficou longe, eu só sei que o pastor buscou. E uma ovelha, em média, ela tem 70 quilos, 80 quilos, mas algumas podem chegar a 200 quilos. Agora você imagina, cadê os homens fortes daqui? Você que carrega um saco de cimento tem quantos quilos? 50 quilos, não é? Eu te aconselho a não fazer essa experiência. Deixa para quem está preparado. Ou coloque uma grande faixa aqui para você poder sustentar. Mas aquela ovelha perdida, aquele pastor pegou, a Bíblia diz que ele carregou, levou consigo. Há dias, e talvez esse seja o dia da sua vida, que o Senhor preparou para você, para te carregar nos braços dEle. Você está sem força, você está cansado, você está sentindo-se perdido, perdida, você está com a vida meio bagunçada, você não tem conseguido equilíbrio, você está com esse sentimento que veio da guerra, parece que a guerra não terminou, você ainda não conseguiu se tratar, você ainda está sofrendo os impactos disso, mas eu quero dizer para você, o Senhor, o bom pastor, Ele está aqui hoje, para te levar nos ombros dEle, no colo dEle. Nada do que você vive é pesado para Ele.
Pode ser pesado para você, mas não é pesado para Ele. Ele tem todo o poder. Ele é onipotente. Ele é onisciente. Ele é onipresente. Ele está presente na sua vida. Aonde você estiver, Ele está presente, né? Você pode projetar aí, e consegue projetar também lá no vídeo lá dentro, né? Vai passando aqui, para você entender como que às vezes nós ficamos, né, tão destruídos, tão desgarrados, e como isso se torna um peso para as nossas vidas. E é só nossa imaginação que possivelmente essa ovelha que nós lemos aqui estivesse parecido com essa que vai ser projetado aí para você, né? Bom, enquanto vai chegando, eu quero continuar dizendo que além de não medir esforços, Ele celebra, Ele chama as pessoas para estarem com Ele nesse momento. Ele fala que houve uma festa também lá com o filho pródigo. Por que é importante você saber disso? Porque é importante, é importante você saber disso para que, uau, quando eu falei que vamos deixar, chegou a isso? Então vamos ver o vídeo. Que loucura. Parece brincadeira. Recebeu um tratamento e tosa, que demorou muito tempo, provavelmente, dedicada a ela. A ovelha estava em más condições, você pode ver aí. Coitado. Ela estava abaixo do peso ideal e mal conseguia enxergar por conta de toda a lã em volta da face, segundo os novos cuidados. É uma tristeza você olhar para aquilo ali, é ou não é? Mas o Senhor vai tirar de você todo esse peso, amém? O Senhor vai tirar de você tudo que está causando o atrapalho. Vocês viram que ela não conseguia nem enxergar? A visão dela, uma das primeiras coisas quando nós saímos da presença de Deus é perdermos a visão correta da vida, a visão correta do Senhor. Nós perdemos a visão correta do chamado de Deus para as nossas vidas, nós ficamos cegos, né? Outra coisa, nós ficamos paralisados, pesados, dominados. Mas o Senhor está nos chamando para um novo tempo, amém? E eu quero terminar dizendo com você que Ele faz essa festa. Então hoje é dia de celebração, hoje é dia de festa. E esta igreja, né? Essa igreja, esse aprisco que recebe de volta as suas ovelhas perdidas, fazem festa. Uma das coisas que me alegra muito são os retiros de encontro com Deus, porque nesses retiros, muitas vidas que estavam perdidas são encontradas, são salvas, são libertas. Quando nós temos, né, esse momento de resgate, de trazer de volta, de receber de volta aquela que estava afastado, perdido, esse é um dia de festa, esse é um dia de celebração. Mas eu quero dizer para você, você que ficou na casa, você que é às 99, você deve desfrutar de estar na casa do Senhor, amém? Você deve desfrutar, você deve ficar confortável na casa de Deus, você deve usufruir da salvação, da graça, do favor divino, da paz, das promessas, das bênçãos, e ao mesmo tempo assumir o coração do pastor de Mateus 9, 35, 38, qual que é esse coração? Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando todo tipo de doenças e enfermidades, e ao ver as multidões, Jesus se compadeceu delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Mas olha aqui para mim, ele só se compadeceu? Não, ele estava indo atrás dessas ovelhas, ele estava indo de aldeia em aldeia, mas sabe mais? Ele não só se compadeceu e foi atrás, mas ele falou para os seus discípulos. Então Jesus disse aos seus discípulos: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos, por isso
peçam ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. E aqui há uma tensão muito grande. Qual que é a tensão? Eu sou ovelha, mas à medida que eu venho para o aprisco, eu vou me tornando um tipo de pastor de ovelha. Eu vou me tornando, isso é um milagre que Deus faz. Porque Ele não só me chama para ser ovelha, e cuida de mim como uma ovelha, mas há um momento na história dessa ovelha, que Ele diz, agora vocês têm que orar, para que as ovelhas que estão nesse aprisco, se tornem os braços do pastor, para buscar as outras ovelhas. Estão comigo, sim ou não? Para gerar outras ovelhas, porque quem gera ovelha? É ovelha. Estão comigo, sim ou não? Quem gera ovelha? É ovelha, não é? Você é ovelha, você foi chamado para gerar novas ovelhas. Nós somos ovelhas, fomos chamados para gerar novas ovelhas. Nós somos pastores, fomos chamados para gerar novos pastores e novas ovelhas. Então há um momento que a igreja se torna esse braço do pastor, esse braço estendido. Por isso que nós amamos tanto as células e os grupos pequenos. Porque o que são as células? São as nossas igrejas nas casas, normalmente durante a semana. Durante a semana. Olha aqui para mim, por favor. Se estamos com dificuldades de congregar aos domingos, imagina se nós marcarmos cultos durante a semana. Estão comigo, sim ou não? Mas a igreja vai até você. A igreja vai lá do lado da sua casa. A igreja vai lá no seu bairro. A igreja vai lá na sua rua. A igreja vai lá na sua casa, se você desejar que a sua casa seja um lugar da igreja estar reunida. A igreja vai lá perto de você. A igreja vai através dos seus braços estendidos. Estão comigo, sim ou não? Isso é poderoso, isso é maravilhoso, né? Nós recebemos um soco no estômago. As células durante a pandemia, em todas as igrejas, fecharam na ordem de no mínimo 60% a 70% delas. Deixaram de existir. Por mais esforço que houve para ir para o online, para ir, né, para as conexões da internet, o diabo sujo dessa guerra, essa guerra tem feito isso, roubado os braços da igreja. Mas nós estamos recebendo uma unção nova. Uma unção nova. Muitos líderes cansados, muitos líderes que voltaram da guerra adoecidos, entristecidos. Mas o Senhor vai nos dar uma unção nova. O Senhor está nos dando uma unção nova. E esses braços da igreja vão de novo acontecer. Eles vão para os bairros, eles vão para a sua casa. Se não tem uma célula, comece um culto doméstico lá, comece uma oração com a sua família, comece uma maneira de trazer a presença e a glória de Deus para dentro da sua casa. Nossas crianças foram tão socadas. Nossas células infantis tiveram mais dificuldade ainda, porque as células infantis acompanham as células de adultos. E quando as células de adultos param, as células infantis deixam de existir. Mas o Senhor, Ele disse, olhe para as pessoas, vejam a aflição delas. E a aflição delas é porque elas estão como ovelhas que não têm pastor. Mas eu acho maravilhoso isso, pastor Rodrigo, que Jesus podia falar assim, olha, deixa a conta comigo, eu vou resolver isso. Eu vou mandar legiões de anjos aqui, e eles vão convencer todo mundo, eles vão fazer tudo isso. Mas Jesus não fez assim. Ele falou assim, eu conto com vocês, meus discípulos, minha igreja. Eu conto com vocês que estavam lá e agora não estão mais, estão aqui. Porque o testemunho de vocês vai ser poderoso. Estão comigo, sim ou não? Um testemunho de um anjo, ele é mensageiro, ele traz palavra, ele traz mensagem. Mas imagina um anjo falando para você, Moisés, você pode viver sem pecado. Aí você vai falar para o anjo assim, claro, você não sofreu as consequências da queda, né? Você não carrega em si uma natureza morta nas iniquidades e pecado. Para você é fácil dizer, Moisés, viva uma vida santa. Estão me entendendo? Mas quando um homem sujo, imundo, destruído,
que foi salvo pelo Senhor, lavado no sangue do Cordeiro, purificado pela graça de Deus, chega para um outro homem e diz: você pode, porque não tem a ver com você, não tem a ver comigo, tem a ver com aquele que nos resgatou. Você pode viver uma vida santa. Aí você vai olhar e vai dizer: posso mesmo. Se essa pessoa estragada, se essa pessoa ruim, se essa pessoa desgraçada, essa pessoa que viveu essa vida destruída, está vivendo uma vida diferente, é testemunha dessa graça, experimentou dessa transformação, eu também posso. Também posso. O seu e o meu testemunho é o que convence o mundo. Por isso a palavra de Deus diz em Hebreus 12: nós que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos o embaraço e o pecado que tão de perto nos assedia, e corramos com perseverança a corrida que nos está proposta, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Aleluia. Então eu te convido não só a ser carregado nos braços de Jesus, mas eu te convido para ser os braços de Jesus para ovelhas perdidas, que estão perdidas da casa, ou que estão perdidas fora da casa, que nunca se acharam e estão aí angustiadas e sofridas e padecendo tanta dor. Quero te convidar a ficar de pé para nós orarmos. Quero orar primeiramente por você. Quero orar por você que está na casa. Quero orar por você que está ouvindo a palavra. Quero orar por você. Orar para o Senhor nos guardar, e que as tentações desse mundo, que as vozes contraditórias desse presente século não nos atraia, que nós possamos amadurecer e nós possamos desejar. Orar para que uma unção renovada venha sobre as nossas vidas, um avivamento, na verdade, é mais do que uma unção. Nós precisamos de um novo avivamento, um novo tempo. E orar por você que está longe, para que você volte, e orar por nós como igreja, para sermos os braços do Senhor, os braços do pastor, em busca das ovelhas. Pai, nós queremos orar neste dia, nós queremos apresentar ao Senhor, Deus, nossa vida, começando por nós que ficamos no aprisco, estamos aqui, às vezes com luta, às vezes com vontade de sair, com vontade de ir embora, às vezes até chateados com algumas coisas. Ó Deus, nos ajuda a desfrutar dessa graça, desfrutar dessa presença, desfrutar dessa glória que o Senhor tem nos dado. Nós que estamos em casa, possamos desfrutar, possamos continuar, meu Pai, recebendo toda a provisão, que nós não olhemos o terreno do vizinho e achando que ele é mais verde, que não olhemos o terreno que o diabo prepara para nós achando que ele é melhor, mas que nós olhemos para o Senhor com os olhos fitos em Jesus, no Senhor, o bom pastor que dá a sua vida pelas ovelhas. Ó Pai, nos ajuda e nos guarda como igreja, nos anima, nos renova como igreja, nos dê uma unção renovada, Pai. Eu quero uma unção renovada na minha vida, Pai. Eu quero uma unção que quebra jugo, uma unção que destrói mentiras, uma unção, ó Pai, que me levanta, que me sustenta, que, ó Deus, que traz revelação, uma unção, ó Pai, que me abençoa, uma unção, ó Pai, ó Deus, que não seja só minha, mas que seja da tua casa, seja da tua igreja. Dá uma nova unção para todo líder, todo pastor, toda ovelha do Senhor. Receba, Pai, desse óleo sobre a cabeça, que desce sobre a barba, porque ali o Senhor ordena a bênção, e o Senhor ordena a vida para sempre, Pai. Traz dessa unção, ó Pai, traz dessa unção, Senhor, traz dessa unção. Ori carabalabachei candarabanaia, oh iamá. Oricatite falamanai. Ó Deus, nos renova com os dons preciosos, nos renova, Pai, com quebrantamento. Ó Deus, nos renova com desejo, ó Pai, de experimentar, ó Deus, da tua glória, da tua presença, Senhor. Essa é uma oração, Pai, é um pedido, ó Deus, que o Senhor faça agora, mas se o Senhor não fizer agora, faça amanhã, faça, ó Deus, nos próximos meses e anos,
Que nós possamos experimentar dessa unção nas nossas vidas, Senhor. Que nós não desistamos, ó Deus, de buscar dessa unção. Que nós não desistamos de confiar que o Senhor irá nos renovar, irá nos abençoar. Ore candarabalaba, che candarabanai. E eu oro, Pai, para que o Senhor nos use como igreja, nos use como os teus braços. O Senhor mesmo disse: ore a mim, ore ao Senhor da seara, para que o Senhor envie ceifeiros, trabalhadores, pastores, pastoras, braços meus estendidos para as ovelhas perdidas, desgarradas, ovelhas que ainda não têm pastor, os perdidos lá fora, Pai. Que nós possamos fazer isso, que nós possamos ser ungidos com isso, e que nós possamos desejar isso, no nome de Jesus. Coloque a mão sobre a pessoa que está aí, se você tem essa liberdade, no ombro dela, né? Não fique ninguém sozinho, coloque a mão aí no ombro dela, no ombro dele. Aleluia. Eu quero que agora você ore com essa pessoa, você ore com ela, você ore com ele agora. Peça ao Senhor a sua bênção enquanto nós cantamos essa canção.